Graça e paz, meus amados, louvado seja Deus por mais esse dia, pela sua infinita misericórdia, que tem nos sustentado nesse tempo aí pela palavra. Eu sou a Giovana Jacques e essa é a Bíblia em Histórias Vivas. E hoje nós vamos passar pelos capítulos 16, 17 e 18 de Jeremias, acompanhando ele em um momento muito difícil. Mas também encontrando aqui cenas lindas que mostram como Deus continua cuidando, corrigindo e trabalhando na vida do seu povo. Capítulo 16, Deus fala com Jeremias e dá a ele uma orientação muito diferente. Jeremias não deveria se casar, não deveria ter filhos naquela terra. Não porque havia algo errado com o casamento com filhos, né? Mas a própria vida de Jeremias seria um sinal para o povo, porque Deus estava avisando que tempos difíceis estavam chegando. Os filhos que nascessem naquela terra iriam enfrentar grande sofrimento. Haveria tantas mortes que as famílias nem conseguiriam viver o luto como normalmente acontecia. Por isso Deus também diz a Jeremias que não deveria entrar em casas onde houvesse alguém de luto para chorar com a família. Ele também não deveria participar de festas, ele não deveria participar de banquetes. E a gente pensando nisso, né, Jeremias estava vivendo de uma maneira que faria as pessoas perguntarem do porquê. E quando perguntassem, ele teria uma resposta. Deus estava mostrando que a vida daquela cidade seria profundamente afetada pelo pecado do povo. Até as coisas mais comuns da vida seriam atingidas. Famílias, casamentos, festas, refeições, despedidas. Tudo seria alcançado pelo que estava acontecendo. E a razão era muito clara. O povo havia abandonado o Senhor. O povo havia seguido outros deuses e endurecido o coração. Mas mesmo nesse cenário tão triste, Deus não termina a mensagem falando apenas de destruição. O Senhor, ele olha para frente, ele vê além. Ele diz que viria um tempo em que faria algo tão grande que o povo deixaria de falar apenas sobre a saída do Egito e passaria a falar também sobre a maneira como Deus os reuniria novamente das terras para onde seriam espalhados. Isso significa que o exílio não seria o fim. Deus continuaria conduzindo a história. Mesmo quando o povo sofreria as consequências de suas escolhas, o Senhor ainda teria um propósito para ele. E então nós chegamos ao capítulo 17. Jeremias começa falando sobre o pecado de Judá, né? E que esse pecado estava profundamente marcado no coração do povo. Não era mais apenas uma escolha aqui ou ali. O pecado já fazia parte da maneira como eles estavam vivendo, estava enraizado. Então o profeta apresenta dois caminhos. De um lado está aquele que confia apenas nas pessoas e coloca nelas toda a sua esperança. E Jeremias compara essa pessoa a um arbusto em uma terra seca, em um lugar onde quase nada consegue crescer. E do outro lado está aquele que confia no Senhor. E aqui Jeremias usa uma das imagens mais bonitas do livro. Ele diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Esse homem é comparado a uma árvore plantada junto às águas. Quando chega o calor, ela não fica desesperada. Quando vem a seca, suas folhas continuam verdes. Mesmo quando o ano é difícil, ela continua produzindo fruto. Isso é muito bonito, porque Deus não promete que não teremos dias quentes ou períodos de seca, né? O Senhor fala que a árvore também enfrenta o calor, mas a diferença está nas raízes, porque ela está perto da água. E isso nos lembra de tudo que nós já vimos em Jeremias, né? O povo havia abandonado a fonte de água viva, e agora Deus mostra o que acontece quando alguém escolhe colocar a sua esperança nele. Mesmo quando o lado de fora está seco, existe uma fonte sustentando as suas raízes. Mas logo depois Jeremias fala de algo que precisamos levar muito a sério. Jeremias diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. O nosso coração pode nos enganar. Nós podemos achar que estamos fazendo a coisa certa quando nós estamos errados. Nós podemos justificar as nossas falhas, nossas escolhas. Nós podemos nos convencer de que determinado caminho não tem problema. Por isso Deus conhece aquilo que ninguém mais consegue enxergar. O Senhor conhece os nossos pensamentos, conhece nossas intenções, conhece o que existe dentro de nós. E o Senhor também fala sobre o sábado.
Ele orienta o povo a respeitar aquele dia e não transformar as portas de Jerusalém em lugares de comércio. Era mais uma oportunidade de mostrar na prática que Deus realmente ocupava o primeiro lugar. Mas o problema continuava, o povo ouvia, mas não queria obedecer. Então chegamos ao capítulo 18. Aqui Jeremias recebe uma ordem diferente. Deus manda que ele vá até a casa de um oleiro. E Jeremias vai. Quando chega lá, encontra o oleiro trabalhando sobre as rodas. Ele está fazendo um vaso com barro. Mas enquanto trabalha, o vaso se estraga em suas mãos. E o que o oleiro faz? Ele não joga o barro fora. Ele pega aquele mesmo barro e começa novamente. Molda outra vez. E faz outro vaso de maneira que ele parece melhor. Então Deus pergunta a Jeremias: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro? E Jeremias entende a mensagem. O barro está nas mãos do oleiro. O oleiro tem autoridade para moldá-lo. Deus estava mostrando ao seu povo que também tinha autoridade sobre ele, mas havia algo ainda mais importante. Deus explica que se uma nação que estava sendo ameaçada se arrependesse, ele poderia mudar o que havia anunciado contra ela. E da mesma maneira, se uma nação que estava recebendo uma promessa de bem escolhesse fazer o mal, também sofreria as consequências. Ou seja, Deus estava dando ao povo uma oportunidade. O chamado ao arrependimento continuava. Ainda havia espaço para mudar o caminho. Mas Judá continuava dizendo, em outras palavras, não adianta, vamos continuar do nosso jeito. E novamente Jeremias sofre. As pessoas estavam se levantando contra ele porque ele falava aquilo que Deus havia mandado. Jeremias estava cansado de ser rejeitado, Jeremias estava ferido, mas ele não se afasta do Senhor. Ele leva a sua dor para Deus. E isso aparece muitas vezes na vida de Jeremias. Quando ele não entende, ele pergunta a Deus. Quando ele está triste, ele fala com Deus. Quando ele está sofrendo, ele continua diante de Deus. Ele não precisa fingir que está bem. E isso também nos ensina muito. Ter fé não significa nunca ficar cansado, não significa nunca fazer perguntas. Significa a gente continuar buscando o Senhor mesmo quando não entendemos tudo. E Jeremias 16 a 18 nos deixa alguns exemplos que ficam na nossa memória. Um povo enfrentando as consequências de suas escolhas, uma árvore junto às águas, um coração que pode nos enganar e um oleiro trabalhando pacientemente sobre o barro. E todos esses exemplos, todas essas cenas nos levam para uma mesma verdade. Deus conhece o nosso coração e continua trabalhando em nós. E quando nós olhamos para Jesus, essa mensagem fica ainda mais bonita, porque Jesus não veio apenas para melhorar o que está do lado de fora. Jesus ele veio para transformar o nosso coração. Ele nos chama ao arrependimento, ele oferece uma nova vida, ele nos convida a permanecer nele. Assim como o barro precisa permanecer nas mãos do oleiro, nós precisamos aprender a permanecer nas mãos de Deus. E talvez existam áreas da nossa vida que ainda precisam ser moldadas. Talvez Deus esteja mostrando que precisamos confiar menos em nós e mais nele. Então que hoje a gente possa colocar novamente a nossa vida nas mãos do Senhor. Que Ele seja a nossa fonte quando vier a seca. Que Ele seja a nossa direção quando não soubermos para onde ir. E que seja o nosso oleiro quando precisarmos ser transformados. Amém, queridos? Que Jesus continue no centro da nossa caminhada, nos dando aí um coração disposto a ouvir a sua voz e obedecer. Obrigada por estar comigo, em mais um episódio aqui da Bíblia em Histórias Vivas. Que o Senhor continue fortalecendo as nossas raízes e nos ajudando a permanecer firmes nas suas mãos. Até amanhã, nos capítulos 19 a 21. Um grande abraço.